Estudo do livro O Ser Crístico de Saint-Germain, por Andrea Brites, método Good Vibes, volume 1, parte 22, capítulo 7, visualização de símbolos sagrados. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um dia com Saint-Germain. Hoje vamos iniciar fazendo uma limpeza de nossos pensamentos. Vamos imaginar que atrás da nossa cabeça, mais ou menos na altura do chakra frontal, aqui no chakra causal, entra uma chama amarelo-dourada que vem do infinito e entra para iluminar, para aperfeiçoar, para dissolver todas as energias negativas que estão na sua mente, nos seus pensamentos. Ao entrar essa chama dourada, observe dentro do seu crânio, dentro da sua mente, um símbolo do infinito totalmente violeta. E ele começa a girar no próprio eixo, gira no próprio eixo. Como se fosse um grande ventilador que vai assoprando, vai ventando para fora através do nosso chakra frontal, vai tirando todos os pensamentos negativos. E vai tirando, e vai limpando, e vai entrando a chama dourada e ocupando os espaços vazios, trazendo a perfeição do Criador para a nossa mente, restaurando todas as células da nossa mente. Respire fundo. Comece a imaginar que conforme vai rodando este símbolo do infinito violeta, ele vai empurrando para sair pelo chakra frontal todas essas energias negativas. Imagine que está saindo uma massa de cor escura do seu chakra frontal. Sinta como sai tudo, como tudo se dissolve. Não importa se você está sentindo ou visualizando ou imaginando outras cores. Podem ser cores de metal, de corda ou alguns formatos feios, não importa. Tire todos esses pensamentos antigos, esses bloqueios, esses níveis, esses subníveis da sua mente. Se existe algum pensamento que toda hora fica te perturbando, esse pensamento é que vai ser retirado agora. Sinta como a luz dourada regenera toda essa informação que foi enchendo o espaço que ocupavam em seu interior de pura luz e harmonia amarelo-dourada. Imagine a luz dourada restaurando o espaço do seu crânio até ele ficar repleto de luz dourada. Imagine essa luz dourada se conectando com o chakra causal e ela vai entrando e vai saindo pelo seu chakra frontal. Agora, como se todas as sujeiras já foram retiradas, a luz dourada ela ocupa todo o espaço do seu crânio, vai restaurando todas as células e começa a sair agora, não mais uma massa escura, mas sim a luz dourada que entra por trás e sai pela frente, pelo chakra frontal. E ao sair, ele retorna ao infinito e volta entrando pelo chakra causal e sai pelo chakra frontal e fica em um looping, indo e voltando, trazendo a energia da pura perfeição do Criador para dentro da sua mente.
Se você tem dores de cabeça causadas por pensamentos negativos, essa meditação consciente ela é muito boa para limpar tudo isso. Agora imagina essa luz dourada descendo pelo canal central até a altura do seu coração e ela vai lá e faz um reforço na sua chama trina, a chama dourada da chama trina. E aí você começa a expandir uma luz dourada para todo o ambiente onde você está, envolvendo todas as pessoas, envolvendo em espiral todo o seu corpo, trazendo a perfeição de volta para você, para os seus corpos. Respire fundo, até que esta energia dourada do puro amor de Deus, do Criador, está criando uma cúpula de proteção em volta de nós. Sinta a energia que te protege e diga: eu sou a presença crística que me envolve agora com sua chama dourada, criando um grande cinturão eletrônico de luz dourada, fazendo com que seja estabelecida uma cúpula de proteção em que nada que possa me perturbar vá conseguir. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Podemos completar esta meditação dizendo: eu sou luz, eu vibro luz, eu sou a chama violeta que transmuta agora todas as energias negativas. E assim está feito. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos agora dar continuidade à leitura do capítulo 7, que fala de visualização dos símbolos sagrados. E Saint Germain nos fala: o uso de elementos de apoio que circunstanciam a execução de procedimentos com finalidade de intermediar uma relação mais exata com a divindade absoluta precisa ser seriamente analisado. Há diversos objetos e imagens, movimentos corporais e ritmos musicais que têm sido empregados nas manifestações litúrgicas inspiradas pelos mestres ascensionados que estão atuando diretamente com a Terra no presente período. Existem inclusive grupos de invocação da chama violeta que estão organizados de maneira bastante peculiares, específicas a cada uma das origens que tenham. Interessa-nos pensar alguns instrumentos mais importantes, pois além destes, outros tantos deverão vir a ser estabelecidos como parte da missão dos trabalhadores do 7º raio nesta época de Aquário. Certos símbolos vêm sendo canalizados através da concentração do pensamento e do acesso a poderes inerentes aos corpos mais sutis. Eles têm significados que estimulam a capacidade meditativa do ser humano, podendo conduzi-lo a elevados patamares da consciência no exato instante em que estão sendo acessados. Quero enfocar 3 desses símbolos que já estão sendo amplamente empregados e um 4º que estamos outorgando-lhes agora. Os 3 primeiros são a cruz de Malta, a chama trina e o tubo de luz. O 4º elemento que nos interessa abordar neste momento da nossa narrativa é a matriz dos 7 raios e 49 divinas irradiações, com o qual o pretenso buscador da luz de Cristo precisará estar plenamente familiarizado. Depois da medida do avanço espiritual de cada um, novos princípios e imagens através das quais
visualizarem lhes serão disponibilizados. A cruz de Malta e a chama trina resumem a mesma interação entre 4 diferentes forças do universo. Em ambas estão representados a vontade divina, a sabedoria e o amor, e a relação destas entre si, e com as propriedades das esferas superiores. Trata-se da eterna relação entre o que está em cima e o que está embaixo, a qual estabelece a grande ordem que impera em todas as esferas da existência. Perceberemos que mesmo o ser crístico, que nos é foco principal desta obra, se constitui em um intermediário entre os mundos superiores e inferiores, podendo se deslocar entre eles com a finalidade que suas habilidades lhes permitem. Nós, seres das esferas etéricas, que participamos da realidade transitória da Terra, entre diferentes dimensões da consciência, vivemos em um estado de perpétua intermediação entre esses reinos superiores e inferiores. Ele está falando aqui os seres ascensionados e toda a sua hoste celeste, eles estão entre os reinos superiores, que são os reinos das dimensões acima da quinta dimensão, e os reinos inferiores, que somos nós que estamos aqui na terceira dimensão e na quarta dimensão, que é a dimensão dos sonhos. Portanto, estamos aptos a colaborar com seu crescimento como pessoa humana e na transcendência à mesma rumo à senda da cristicidade. Neste âmbito, fazemos questão de estimulá-los a adotar a Cruz de Malta como mais um dos símbolos sérios e importantes que merecem ser conhecidos e devidamente empregados em suas meditações e cerimoniais. Tal místico elemento contém em si os 3 alicerces da vida, quais sejam o amor, que está representado pelo seu braço lateral direito, o poder da vontade divina, que aparece no braço lateral esquerdo, e entre os 2, braço inferior, que contém a energia da sabedoria. Esses 3 componentes da divina compreensão estão interconectados e no ponto de sua inserção está a própria percepção aguçada que lhes fará ascender aos mundos superiores. Nesse ponto, a Cruz de Malta encontra-se-á com as energias e os poderes do corpo etérico, a partir do qual se estabelecem as mais refinadas manifestações da intuição. Esse ponto de inserção entre os 4 braços conecta as 3 inferiores ao superior, que contém o ser crístico. O conhecimento da causa e da origem de toda existência é peculiar a esta sublime identidade que existe no interior de cada pessoa individual. O braço superior da Cruz de Malta pode ser empregado na meditação, a fim de se buscar compreensões mais profundas acerca dos mundos superiores. São eles o causal, o crístico, o átmico ou o divino, os quais são detentores das mais puras e elevadas formas de consciência. A inserção entre os braços inferiores e o braço superior da Cruz de Malta é, portanto, um ponto de equilíbrio de o ponto de equilíbrio que cada um deve se esforçar a encontrar em si, mesmo de modo a alcançar voos mais altos em direção ao conhecimento transcendental. Já a chama trina nos transmite o poder, sabedoria e amor que existe em cada evento e em toda individualidade que se faça existir. Além disso, a flor de lótus que contém-se refere especificamente à ponte para a liberdade,
que se encontra nos nossos corpos etéricos, pois que nos possibilita reencontrar com a entidade mais elevada que nos pertence, a presença Eu Sou. Esta chama pode ser invocada para transmutação de determinada situação ou para dar início a um novo processo que poderá vir a resultar na transmutação de um evento ou condição de existência. Ela é composta por 3 raios entrelaçados: o azul, o amarelo dourado e o rosa. A visualização das cores dos raios que a compõem é importante para que lhes seja dado acesso às energias dos mesmos raios. Como vocês sabem, as cores possuem vibrações diferentes. Sua invocação causará alguma forma de manifestação da interação entre as 3 forças que a compõem, e o que resultará depende de como e por quem é feito o apelo. A alta concentração e o compenetrado entendimento do conteúdo simbólico da visualização poderá resultar na precipitação, na manifestação do que se espera obter no mundo físico. O tubo de luz envolve 3 aspectos principais da personalidade: o eu inferior, o ser crístico e a divina presença Eu Sou. Qualquer um pode acessar a seus corpos superiores através do uso deste elemento simbólico existencial, bastando para tanto a aplicação de fé, determinação e concentração no supremo conhecimento do qual este símbolo emana. Então você pode imaginar que lá do infinito desce um tubo de luz, ou azul, ou amarelo dourado, ou rosa, para que você possa entrar nesse tubo para se conectar com as esferas superiores ou para permitir que as esferas superiores possam descer para entregar, por exemplo, uma tocha de chama da cor do tubo, por exemplo. Nós normalmente usamos essa figura quando nós fazemos a meditação para o acesso à 5ª e 6ª dimensões, lá no 9º ou 10º módulo do método Good Vibes. O eu inferior está localizado na figura abaixo das outras 2 expressões. Em geral, tem sido representado envolto por irradiações da chama violeta. Se visualizar esses detalhes e encaixá-lo O eu inferior está localizado na figura abaixo das outras 2 expressões e, em geral, tem sido representado e envolto por irradiações da chama violeta. Se visualizar este detalhe e encaixá-lo em si mesmo, obterá os mais purificantes efeitos em seus corpos inferiores. Logo acima do eu inferior aparece o ser crístico, cuja cabeça eventualmente pode haver uma pomba branca. Ela representa o Divino Espírito Santo, que desce de Deus, avivando tal suprema personalidade, que está sempre presente no íntimo da pessoa individual. Mais acima, a presença Eu Sou irradia de si mesma as cores dos raios, e no seu centro resplandecente está a absoluta emanação que vivifica a alma. Esta altíssima personalidade contém o plano divino,
e especificidade de origem e do destino de cada um em particular. A presença eu sou não deveria ser vista como algo que está fora da pessoa humana, mas sim como uma eterna irradiação de Deus que se encontra dentro do coração. Nós já falamos muitas vezes isso, que a presença de Deus dentro do nosso coração é a presença eu sou. Ela contém todos os detalhes do que nos cabe, como indivíduos, realizar na condição de artífices que somos da obra divina, como nós colaboradores da obra divina. A visualização do tubo de luz deve conter a compreensão destes elementos principais, pois a partir deles muitas outras compreensões lhe serão outorgadas. Cabe ao indivíduo realizar as verdades que este símbolo contém através de sua autopercepção interior e não como algo que seja externo ao seu ser. Após serem sido comentados os 3 elementos de visualização que já lhes são conhecidos, quero apresentá-los ao símbolo da matriz dos 7 raios e das 49 radiações de Deus. Ela pode ser visualizada em formato retangular ou em semicírculo, como aprover a capacidade individual de compreender este significado a partir da delimitação e de determinada imagem. Suas 7 linhas são recortadas por 7 colunas, formando um desenho quadriculado. Cada quadrícula corresponde a um subnível do raio que esteja representado. Na respectiva linha onde a quadrícula esteja inserida, a interseção entre uma linha e uma coluna, portanto, designa determinada energia de manipulação da realidade. Então, a gente está trabalhando com essas energias fortes para que a gente possa trazer a manifestação mais rapidamente possível. A primeira linha da matriz contém as atribuições do primeiro raio, que impulsiona a ação. As quadrículas que lhes pertencem representam as mesmas 7 funções de cada raio, no entanto, dentro de um âmbito deste raio, em particular, e assim sucessivamente. Reveja o conteúdo da primeira parte do livro a fim de revisar as atribuições dos raios principais e suas irradiações. Compreendendo-as todas e onde elas se inserem dentro da matriz, poderá empregar demais este símbolo nos seus estudos e meditações. A matriz contém em si tudo o que necessita para empreender uma viagem interior aos seus atributos e habilidades de transformação da vida. Os 4 símbolos acima comentados podem ser representados através de gestos, os quais deverão, no entanto, se tornar plenos dos conteúdos de cada um dos primeiros. Por enquanto, ainda não existe um conjunto de gestos que se afinem com o propósito dessa nossa missão. Desta forma, vamos dedicar o próximo capítulo unicamente a eles. Sua inserção no arsenal de procedimentos que podem conduzi-los ao caminho da ascensão e fundamental, pois que breve estaremos focalizando nossas intenções nos cerimoniais, os quais exigem movimentos adequados para cada fim. Da mesma forma, gestos e palavras proferidas merecerão ser conduzidos de uma das 2 seguintes maneiras: em silêncio ou acompanhados das músicas mais sublimes às quais se possa ter acesso. Sugiro fortemente o emprego de músicas clássicas de compositores como Bach, Vivaldi, Grieg, Mozart, Beethoven, Albinoni, Handel, Strauss, Chopin, Mendelssohn, entre
outros, os quais foram profundamente influenciados pela grande fraternidade branca e logo do seu processo criativo musical, a música deve ser sempre como um auxiliar, em tom baixo, em segundo plano, durante procedimentos ou cerimoniais. E assim a gente termina hoje o capítulo 7, que tratava dos símbolos. Então, relembrando os símbolos que foram falados: a cruz de Malta, o tubo de luz e a chama trina. Então, lembrem-se disso, lembrem-se desses símbolos. E, por final, ele citou o símbolo que junta todos os raios. Esse símbolo é o Merkabah. Mas vamos ver mais à frente o que é falado. Eu queria agradecer a vocês por mais esse dia. Façam suas afirmações eu sou. Faça seus exercícios de gratidão, de perdão. Limpe em mim, que tudo isso irá auxiliar para que vocês possam cada vez mais mudar e buscar o equilíbrio do corpo de vocês, para que vocês possam viver cada vez mais feliz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E queria convidar vocês, a quem ainda não faz parte da turma 11 e queira iniciar essa jornada, vai começar em 19 de junho. Então, eu aguardo vocês lá. Um beijo no coração e namastê. Beijos.